Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. E olha só, estamos começando mais um trimestre para estudar a lição da Escola Sabatina. E esse trimestre iremos estudar sobre o livro de Êxodo. Várias lições nesse livro. Eu estou muito empolgado porque esse trimestre, como sempre, vai ser muito abençoado. Essa semana vamos falar sobre crescimento, bênção e maldição. E você não pode perder. Se eu fosse você, eu já fazia planos para participar toda semana aqui comigo e, é claro, conseguir aqui conteúdos para levar para a sua classe no sábado seguinte. Então vem comigo, porque como sempre a lição da semana tá demais. Que bom ter você em mais uma semana aqui comigo. Você sabe que a nossa lição ela é bem direta ao ponto, a gente tem imagens para fixar o conteúdo e você pode assistir aqui o Código Aberto depois de ler a sua lição ou assistir o Código Aberto antes, que vai dar base para quando você ler a lição ter o conteúdo mais fixado. A lição começa com a nossa tirinha, né? Coloca aí a tirinha na tela, produção, e você vai ver essa tirinha aí que é criativa como sempre. E se você quiser pode colocar as primeiras impressões aqui nos comentários. A parte de domingo, o título é Abençoados por meio de maldições. Veja só, você já presenciou algo crescer de maneira impressionante apenas para em seguida as circunstâncias mudarem e parecer que tudo foi em vão? Pois é, os israelitas provavelmente passaram por algo semelhante. Em Gênesis, Deus disse a Jacó para não temer e deixar a terra prometida e ir para o Egito com sua família, prometendo que faria deles uma grande nação lá. Essa promessa deve ter sido difícil de ser aceita por Jacó, dada a história da família. Veja, o seu avô Abraão e o seu pai Isaque haviam insistido em nunca sair de Canaã, considerando a terra prometida mais importante que qualquer coisa. Os israelitas, então, se mudaram para o Egito e prosperaram. Como Adão e Eva, eles se multiplicaram e a terra se encheu deles. No entanto, essa prosperidade foi passageira, as circunstâncias mudaram drasticamente e, apesar do crescimento, os israelitas se viram oprimidos e perseguidos. Deus havia prometido torná-los uma grande nação, mas naquele momento pareciam à beira da destruição. E aí, a lição vai avançando e a gente chega na parte de segunda-feira, que tem como título O Tempo é Tudo. A Bíblia fala, gente, de forma breve sobre o período dos israelitas no Egito, sem muitos detalhes. A gente não sabe exatamente quando começaram a ser escravizados, mas nós sabemos que eles cresceram em número, o que fez o faraó temer que eles se unissem aos inimigos e depois deixassem o país. Curiosamente, se eram tão numerosos, por que eles não deixaram de ser subjugados? Por que eles não se revoltaram? Talvez eles já tivessem estabelecidos e confortáveis, apesar da escravidão. Ou talvez a escravidão tenha ocorrido de forma gradual. Isso nos leva a questionar quando que exatamente começou essa escravidão. Esse ponto tem gerado até hoje muitos debates entre os estudiosos. Quando eventos como a criação ou o dilúvio não têm confirmação científica, o Egito Antigo é amplamente estudado. Alguns sugerem que o êxodo ocorreu entre 1220 e 1230 a.C. Mas 1 Reis 6, verso 1 afirma que o templo foi construído 480 anos depois da saída dos israelitas, o que coloca o êxodo por volta de 1446 a.C. Essas datas elas são conflitantes e ainda não há consenso. No entanto, muitas descobertas arqueológicas já confirmaram os eventos bíblicos. Agora veja só, a nossa fé, no entanto, ela não depende dessas provas. Ela é sobre confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Afinal, Deus tem se manifestado na nossa vida e isso é um fato. A lição avança e a gente chega então na parte de terça-feira. A parte de terça-feira, o título é Duas Mulheres Extraordinárias. Veja, a escravidão ela não conseguiu diminuir a população israelita como o faraó esperava. Pelo contrário, os israelitas continuaram a crescer. Aí, desesperado, o faraó ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos, mas as meninas poderiam viver. O seu plano parecia estranho, já que levaria muito tempo para ter impacto real na população masculina. Além disso, essa prática enfraqueceria sua própria força de trabalho escravo, que era essencial, para a construção da cidade. E aí, para cumprir essa ordem, o faraó convocou duas parteiras, Sifrá e Purrá. Embora o papel delas não seja totalmente claro, o que se destaca é que elas temeram a Deus, como está em Êxodo 1:17. Elas desobedeceram a ordem de Faraó e por isso foram recompensadas por Deus, recebendo honra e tendo seus nomes mencionados nas Escrituras, que é algo raro. O mais impressionante é que essas mulheres se posicionaram contra Faraó antes de qualquer milagre sobrenatural acontecer. Elas
enfrentaram, gente, o homem mais poderoso da terra, quando tudo parecia indicar que os deuses do Egito eram superiores ao Deus de Israel. E aí, quando confrontadas, elas explicaram que as israelitas eram cheias de vigor. Uma ironia, né? Já que esse vigor significava vida e não morte. Deus usou duas mulheres comuns para confrontar o governante mais poderoso da época, mostrando que ele escolhe os instrumentos mais improváveis para cumprir o seu propósito. Esse é o nosso Deus poderoso. Aí a parte de quarto é aquele momento aí do hipertexto, e aí você pode buscar o texto-chave e fazer a nossa rede semântica. Pega a palavrinha aí, coloca nos comentários o que vem na tua mente, né, quando você vê a palavrinha da rede semântica. E aí chegamos à quinta-feira e o título é Jesus, o Novo Israel. Veja, muitos cristãos acreditam em Jesus, mas têm dificuldade de aceitar as histórias dos livros de Moisés, tratando-as apenas como material devocional e não como relatos históricos. Isso é um problema, porque Jesus em diversas passagens citou Moisés como a palavra de Deus e disse que rejeitar Moisés era o mesmo que rejeitar ele. Para realmente acreditar em Cristo é necessário também valorizar os escritos de Moisés e o Antigo Testamento como um todo. A missão de Jesus não pode ser compreendida sem a história de Israel. Desde o início, Jesus reviveu aspectos dessa história e como Israel foi para o Egito em busca de refúgio, Jesus também foi para lá quando criança. Tem vários paralelos, né? Além disso, assim como Jacó teve 12 filhos, Jesus chamou 12 discípulos para espalhar os seus ensinos. A vida de Israel e a vida de Jesus compartilham desses desafios muito parecidos. À medida que Israel crescia e se tornava uma ameaça e sofria perseguições, o mesmo aconteceu com os seguidores de Cristo. O crescimento da igreja também não foi fácil, sendo marcado por muitas dificuldades. E aí, assim como Israel, a vida de Jesus também foi cheia de desafios. Mesmo quando seu ministério avançava, ele enfrentava ameaças. Muitas vezes, Jesus pedia para que os milagres que ele fazia não fossem nem divulgados, exatamente para evitar mais oposição naquele momento estratégico. E aí, amigos, a lição chega na parte de sexta-feira, o início da escravidão egípcia. Apenas um resumão da sexta-feira. José garantiu a sobrevivência de sua família e da prosperidade do Egito, sendo reconhecido como faraó como instrumento de Deus. Após a morte dele, um novo faraó, não reconhecendo os feitos de José, escravizou os israelitas temendo seu crescimento. No entanto, mesmo sob opressão, o povo de Israel continuou a crescer, demonstrando que a escravidão não impedia o plano de Deus. Olha, o livro de Êxodo tem muitas histórias que são assim impactantes e trazem lições especiais e muitas, como a gente viu essa semana, muitas aplicações com os dias de hoje. E durante esse trimestre a gente vai mergulhar no livro de Êxodo e certamente isso vai edificar muito a sua fé. Não se esqueça que na parte de sexta-feira a gente tem um QR Code com o quiz da esperança, com perguntas da lição dessa semana. Você pode fazer um game aí com os jovens da sua classe e a gente também deu muito certo no trimestre passado. Para você que gosta de passar lição na sua classe de jovens, a gente colocou perguntas para discussão em grupo. Isso facilita, né, na hora de debater o assunto da lição no próximo sábado. Pega esse link, compartilha com os amigos da sua classe e eu te espero na semana que vem. Até lá!